Uma semana após o título da Copa do Brasil, o Corinthians já bombardeou de notícias, acontecimentos e a gente vai trazer tudo isso aqui nesse vídeo. Tem muita coisa pra gente falar. Você que tá chegando agora, eu sou o Brendo Reiner e aqui a gente traz a verdade do jogo, sem enrolação, sem mentira. Então já compartilha esse vídeo com seus amigos, deixe depois a sua opinião aqui nos comentários, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que rolam no mundo da bola. É semana agitada no Corinthians. Tudo começou lá atrás, logo após o encerramento do jogo contra o Vasco, Corinthians campeão da Copa do Brasil, mas nós vimos ali manifestações do então dirigente, do Corinthians, Fabinho Soldado, que logo após anunciou sua saída, e também do Memphis Depay, insatisfeitos com políticos. E o Memphis, ele em pouco tempo, ele fez muito pelo Corinthians, né? Já pode ser considerado, por que não, como um grande ídolo. E quando ele transmite uma mensagem de fora políticos corruptos, é porque ele sabe que dentro do Corinthians existem sim pessoas que não querem o bem do clube. E segundo informações, uma das pessoas que o Memphis lá dentro do Corinthians não gosta, uma das pessoas que o Memphis não simpatiza é o vice-presidente Armando Mendonça, que foi inclusive um dos motivos para a saída de Fabinho Soldado. E o mais engraçado, gente, é que o Armando Mendonça, respondendo um torcedor, ele falou, eu vou até deixar aqui do lado aqui, ele falou que ele deu um título da Copa do Brasil. Mas espera aí, Armando Mendonça, você fez o que pelo Corinthians esse ano? Você foi o cara que mais agitou os bastidores de forma negativa. Você foi um dos caras que, sim, teve participação na saída do Augusto Melo, mas você não queria que o Augusto Melo saísse por fazer justiça. Você queria bagunçar mesmo ali a casinha do Corinthians. Você esteve envolvido com um possível desvio de materiais e uniformes da Nike. Você não fez absolutamente nada. Se teve alguém que trabalhou para o Corinthians ser campeão nesta temporada, foi o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado, ele se coloca ali num papel de executivo de futebol, mas também como um excelente gestor de pessoas, um excelente líder. O Fabinho Soldado é o cara que blindou todo o elenco do Corinthians durante a temporada toda de todos os barulhos que aconteciam fora das quatro linhas. Ele blindava o elenco, ele passava confiança. E aí é onde nasce o amadorismo da diretoria do Corinthians. Como que você não renova com um cara que blindou o elenco, que blindou todos ali que estão no dia a dia trabalhando forte, estão entrando em jogos? Como que você tira esse cara? E agora os jogadores não têm mais em quem confiar, porque vai confiar no vice-presidente que está envolvido em possível desvio de materiais, vai confiar num presidente que, me desculpe aqui, mas é lento demais. O Osmar Stabile, ele não tem nem a grife, nem a postura de ser um presidente para um clube do tamanho do Corinthians. É muito pouco. E aí o Corinthians, ele tira a peça mais fundamental do tabuleiro que fez o Corinthians na temporada de 2025 terminar com 2 títulos. É preocupante. O Corinthians começa 2026 com um baita buraco e os jogadores não têm mais em quem confiar. A partir do momento, vamos imaginar aqui, gente, é um trabalho. A partir do momento que aquele líder que você tanto confia, seu coordenador, seu gestor sai, quais são as coisas que passam na sua cabeça? Você fica muito em dúvida, você começa a colocar o teu futuro ali naquele lugar como uma verdadeira incógnita, né? Uma incerteza. E eu imagino que é assim que os jogadores do Corinthians estão se sentindo nesse momento. Então o Corinthians começa já 2026, talvez de uma das piores maneiras, com a saída de Fabinho Soldado. Mas aí a pergunta que fica é, após a saída de Fabinho Soldado, quem que vai assumir o Corinthians para esse cargo de executivo de futebol? Não dá para ter mais aquele diretor estatuário que vem lá dos associados. Precisa de um profissional da área. 2025 mostrou por A mais B que futebol se faz principalmente fora de campo, na estruturação, com um executivo de verdade. A gente viu aqui, cansei de falar, Paulinho no Mirassol, Marcos Braz no Clube do Remo, e o Corinthians foi atrás e circulou em vários veículos aí do Bruno Spindel, que era também, né, executivo lá do Flamengo. Só que quais são as características do Bruno Spindel? É um diretor mais organizador, ele não é tanto de bastidor igual o Fabinho Soldado, mas ele tem uma influência no poder de organizar, aquele diretor que vai
cuidar das finanças, planilhas, já exerceu o cargo de CEO, inclusive também no Flamengo, era uma figura vista com bons olhos pela diretoria do Corinthians. Só que a informação de agora pela manhã, o Bruno Spindel soltou uma nota e ele falou o seguinte, vou até deixar a nota aqui do lado, após sim ter sinalizado como positiva a proposta do Corinthians, estou declarando aqui o encerramento das negociações. E o motivo é o mais bizarro possível. Mostra o amadorismo que eu acabei de falar da diretoria do Corinthians. Ele não recebeu o contrato. Gente, se você fez um contato para contratar um profissional, você vai demorar para enviar esse contrato. Que amadorismo da diretoria do Corinthians, hein? Perdeu um nome forte, um nome muito bom, que talvez não sei se iria ter o mesmo efeito de Fabinho Soldado, mas era um nome que, poxa, esteve ativamente nos elencos do Flamengo campeão da Libertadores de 2019, da Copa do Brasil dos anos posteriores, inclusive teve participação na montagem do elenco desta temporada do Flamengo, que ganhou Libertadores e Brasileirão. E por amadorismo, por não encaminhar um simples contrato, ele simplesmente encerrou as negociações. Que amadorismo da diretoria do Corinthians, hein? Ó, tá de parabéns, senhor Osmar Stabile. E o Corinthians ele tem muitos outros problemas, né? Agora vai ter que ir atrás de um outro nome para exercer essa função de diretor de futebol, executivo de futebol. A temporada já tá aí, gente. 2026 já tá aí, o Brasileirão começa em janeiro, então o Corinthians tem que correr contra o tempo. E além dessa questão do diretor de futebol, o Corinthians também tem a questão do transfer ban. O Corinthians não pode fazer movimentações ali no mercado da bola, tem que resolver a pendência com o Santos Laguna do México. E a informação que nós temos é que se espera que o Corinthians resolva tudo até, no máximo, segunda-feira, dia 29. O Corinthians tenta reduzir a questão dos juros com o Santos Laguna, tenta um desconto para pagar esse valor, que gira aproximadamente ali em $1 milhão, né? Seria esse desconto. Mas o Corinthians tem para receber a premiação da Copa do Brasil e também tem um empréstimo de 70 milhões aí que está para entrar nos cofres do clube. Então o Corinthians precisa primeiro resolver essa pendência do transfer ban, precisa de um executivo de futebol. Agora falando de movimentações de jogadores, um nome que ventila muito para ser reforço do Corinthians é o do Savarino, né, meio-campista do Botafogo. E como que vai funcionar essa transição? Fabinho Soldado, inclusive, antes de sair, conversou com o Savarino e seria uma possível troca entre jogadores com o Botafogo, tá? O Savarino, a princípio, sinalizou como positivo para a proposta do Corinthians. Agora, tem que resolver o transfer ban, tem que ver também qual que vai ser o jogador que vai ser envolvido nessa troca aí com o Botafogo, tá? Então o Corinthians ele tem interesse no Savarino, é um nome que está valorizado ali no elenco do Botafogo, mas mediante uma possível troca. Então, meus amigos, logo após o título da Copa do Brasil, os bastidores do Corinthians já voltaram a ser tudo isso. É puro suco do ano de 2025 e mostra a incompetência dos dirigentes do Corinthians. E para finalizar, para falar de dirigentes, saiu a notícia essa semana do André Sanches, né? Mais uma vez, parece que cada vez que você vai mexendo, a sujeira vai saindo cada vez mais debaixo desse tapete escuro que foi a renovação e transparência no Corinthians. Foi comprovado que uma amiga do ex-presidente do Corinthians, Andrés, utilizou o cartão corporativo para ajudar a mobiliar justamente o imóvel ali do André Sanches. E valores altos, não são valores baixos não, tá? Então assim, o senhor André Sanches, que lá atrás, quando o Corinthians em 2012 foi campeão da Libertadores, do mundo, abre aspas, se ninguém fizer nenhuma merda, o Corinthians vai ser o novo Real Madrid das Américas. Quem, fecha aspas, né? Quem vai se esquecer dessa frase? E ele mesmo fez questão de afundar o Corinthians, construindo um estádio que, me desculpa, gente, a Arena do Corinthians ela é muito bonita, é um estádio espetacular, mas teve sim muito desvio de dinheiro, teve muita roubalheira nisso tudo. A Arena do Corinthians, se você for para analisar mão de obra, todos os encargos e etc., não vale o preço que hoje está sendo estipulado, tirando os juros, tá? Então teve muito desvio sim de dinheiro de pessoas mau caráteres que transitaram e ainda transitam lá no Parque São Jorge, cada vez mais querendo afundar o Corinthians. E as investigações, vocês vão ver daqui para frente, só vai piorar. Cartolas como André Sanches, senhor Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves, são nomes ali fortes da renovação e transparência que não deveriam nunca mais
pisar no Corinthians por respeito à instituição, por respeito à torcida do Corinthians, que é enorme, que é gigante, que é quem faz esse clube se mover. Então, assim, mais uma investigação mostrando que esses caras só prejudicaram o Corinthians ao longo dos anos e está na situação que está hoje muito por conta desses senhores. E a pergunta que fica, qual que vai ser o desenho da temporada de 2026 do Corinthians com ainda transfer ban sem ser resolvido, sem executivo de futebol, não pode fazer contratações ainda e o Brasileirão já começa em janeiro, já tá logo aí. Quero ouvir sua opinião, deixe aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Grande abraço!